Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa. Que a paz que vai além de todo entendimento tome conta da sua vida, da sua família e do seu trabalho. Queremos trazer uma palavra de reflexão neste que é o terceiro culto do dia, a terceira ministração do dia aqui em nossa igreja, e que seja algo profético sobre a nossa igreja, sobre as igrejas de Porto Seguro, as igrejas do Brasil, que vai faltar espaço nos templos e elas terão que fazer vários cultos durante o dia, em nome de Jesus. Defenda o seu território. Queremos refletir na palavra de Deus, um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Neste capítulo é relatado a galeria dos valentes de Davi, os guerreiros poderosos que Davi tinha, o rei Davi. Ele tinha um exército de 600 homens, que era a sua guarda pessoal. Desses 600 que já eram conhecidos como os valentes de Davi, tinha 30 que eram mais valentes ainda, homens especiais, e desses 30, haviam 3 que eram aqueles muito valentes. Um deles chegou a lutar com a multidão sozinho, a tal ponto, ele lutou tantas horas que a espada ficou grudada na sua mão, deu cãibra na mão, e ele venceu 800 homens de uma só vez. Outro nós vamos falar nessa noite, que se chama Samá. Samá, ele tomou uma postura de defender o seu território, e por isso que nós queremos ler este texto e trazermos as aplicações para nossas vidas. Depois dele vinha Samá, filho de Agé de Arrar. Certa ocasião, os israelitas se reuniram em os filisteus se reuniram em Leí, e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição e no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória. O que estava acontecendo aqui? Os filisteus, os grandes inimigos dos judeus, eles vieram para guerrear. O exército israelita estava no campo, no meio de uma plantação de lentilhas. Quando eles viram que provavelmente um batalhão maior de filisteus vinha contra eles, eles não deram valor para aquele terreno, para aquela área lá plantada, uma plantação de lentilhas, e eles fugiram. Só que teve esse guerreiro chamado Samá, um homem valente, um homem que confiava em Deus, um homem poderoso, que ele não desistiu, ele resistiu aos filisteus. E aqui diz que ainda que o seu exército, seus companheiros tenham todos fugidos, batido em retirada, ele permaneceu firme, ele lutou contra o exército filisteu, e ele derrotou o exército filisteu, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor, lhe deu uma grande vitória. Ora, por que Deus lhe deu uma grande vitória? Um homem sozinho contra um exército, sendo que o seu próprio exército o havia abandonado, porque ele entendia o valor daquele terreno. Não era somente uma plantação de lentilha em si, ele sabia que ali estava a herança dos seus antepassados, que não poderia ser passado para outras famílias, deveria ficar sempre para a posteridade daquela família. Ele sabia dos valores morais, dos valores éticos que estavam em jogo, e por isso ele confiou em Deus, ele tomou posição, ele defendeu o seu território, e Deus lhe deu uma grande vitória, e ele foi parar na galeria dos heróis, dos valentes do rei Davi. Pois bem, nós também temos territórios que precisamos defender. Todos os dias há uma guerra declarada, há uma luta espiritual, há uma batalha, e nós precisamos defender o nosso território. Qual é o seu campo de lentilhas? Qual é o território que você precisa defender?
Em primeiro lugar, eu quero citar o seu casamento, a sua família. Sim, você precisa ser um defensor do seu casamento, um defensor da sua família. Você não pode desistir da sua família. Se você pensa que o amor acabou, se as tribulações, os problemas vieram com tudo para tentar desfazer o seu casamento, destruir o seu casamento, você não pode desistir. Aquilo que você prometeu no altar, ou ainda que você não tenha casado no altar, que se casou apenas no civil, ali já tem a bênção de Deus, porque é o que Deus preparou para a família. Você precisa defender o seu território, você precisa tomar posição para que o inimigo não vença e não venha destruir a sua família. Você precisa defender os seus filhos. Talvez seus filhos já estejam perdidos no mundo das drogas, da criminalidade, mas você não pode desistir. Você vai lutar em oração, você vai amar o seu filho, vai amar a sua filha, da mesma forma, com um amor incondicional, do mesmo amor que Deus tem por mim e por você. Assim nós devemos amar os nossos filhos. Então não desista, seja um defensor da sua família, levante a espada que é a palavra de Deus e defenda a sua família, defenda o seu território. Você precisa se posicionar para defender. Se não defendemos o que Deus nos deu, Ele também não vai defender aquilo que nós não queremos defender, porque o que temos que fazer, o Senhor Ele não fará por nós. Então você precisa defender a sua família, você precisa defender aquilo que o Senhor lhe confiou. Valorize tudo aquilo que Deus te deu, defenda o seu trabalho. Se você é proprietário de uma empresa, se você é um empresário, você sabe o suor, você sabe a labuta, defenda a sua empresa. Se você é um funcionário, defenda a sua empresa, porque Deus lhe dá o sustento através dessa empresa da qual você está trabalhando. Abençoe o seu patrão, abençoe a sua empresa, não fique roubando tempo, gastando tempo, desperdiçando em redes sociais quando os outros não estão vendo. Defenda ele perante as outras pessoas, seja aquele que defenda sempre a sua empresa, porque Deus tem dado o sustento para você através deste patrão. Não fique falando mal dele não, porque você está falando mal daquele que tem colocado pão na sua casa através do seu trabalho. Defenda o seu território. Sabe o que mais nós precisamos defender? Você precisa defender? Você precisa defender a sua fé. Sim. Onde está a sua fé? Em que a sua fé está baseada? O que você está fazendo com a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos? Está escrito na palavra de Deus: o meu justo viverá da fé. E a fé, ela só se baseia na palavra de Deus, que jamais vai passar e vai permanecer para todo sempre. E nós precisamos defender aquilo que nós cremos. Nós não podemos nos acovardar, seja no momento de perigo, seja no momento da alegria. Você não pode deixar de lado a sua fé, você precisa defender a sua fé. Lá em 1 Pedro 3,15 diz: santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Veja, estejam prontos para defender os questionamentos, todo aquele que pedir qual a razão da sua fé. A sua fé é pautada no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus. Então não se envergonhe do Evangelho. Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você não pode se envergonhar da sua fé. Se estão fazendo piada, se estão zombando de você, defenda a sua fé, não com ira, nada disso. O que eu estou falando é com sabedoria, com graça. É isso que nós precisamos fazer. E tem muitas pessoas que perguntam qual a razão da sua fé, onde está baseada, e você não é capaz de responder porque você não está alicerçado na Bíblia. Ora, você precisa se alicerçar na Bíblia para saber defender a sua fé. Nós precisamos tomar postura, defender a nossa fé. Ao defender o seu território, Samar defendeu a sua nação, e ele saiu do anonimato para se tornar
um herói de Davi, do rei Davi, dos heróis que está descrito no segundo livro de Samuel, que eu acabei de citar no início da mensagem. Ele saiu do anonimato ao defender um campo de lentilhas sozinhos. Quando nós saímos do anonimato, quando nós no anonimato, melhor dizendo, defendemos o nosso território, seja em oração, seja na hora que nós precisamos ir a público, defender a razão da nossa fé, defender a nossa família, defender o nosso casamento, Deus vai nos honrar no tempo certo. Quem batalha no anonimato, Deus honra em público. Então defenda o seu território. Defenda o seu território. Não deixe ninguém tirar aquilo que foi conquistado. Aqui no Brasil, nós temos uma grande conquista, que é a liberdade de expressão, a liberdade para cultuar. Então não vamos permitir em oração, batalhando sempre, para que não venham querer tirar esse direito nosso. Deus nos deu esse privilégio, então lute em oração pela nossa nação, clame ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso presidente, tome uma postura de cristão que defende a sua fé e defenda o seu território. Veja que através de um homem, Samar, Deus deu um livramento para uma nação inteira. Se ele fosse um daqueles que fugisse junto com o seu exército, Israel teria sofrido uma grande derrota. Então levante-se, aonde você estiver, levante a sua voz em oração, clamando pelo Brasil, clamando pela nossa nação. O Brasil precisa das nossas orações, sua família precisa das suas orações, seu patrão precisa das suas orações, seus funcionários precisam das suas orações, e assim, quando todos em uma só voz estivermos clamando ao Senhor, Ele se levantará em defesa do seu povo, porque Ele traz grande livramento para nós. Defenda o seu território. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.